Oi gente, meu nome é Flávia, eu sou professora da Baby Raya e eu vim hoje contar para vocês um pouquinho sobre a leitura infantil, a literatura infantil. A primeira pergunta que surge é por que ler para o bebê? Qual que é a importância disso? Eu trouxe algumas coisas que são destaques dentro dessa leitura, não todas, mas o principal. A leitura ela estimula o desenvolvimento do raciocínio do bebê. Dentro da cabeça do bebê existe uma área que é responsável pela criação de imagens mentais. Essas imagens mentais é a capacidade do bebê de escutar uma história e de conseguir transformar essa história numa imagem, numa figura dentro da cabeça dele. Isso também auxilia na aquisição da linguagem. A criança vai ouvir a fala, ouvir o português, ouvir a língua que você está falando com ele e vai começar a assimilar como que ele vai reproduzir isso. Outra característica muito importante da leitura é que ela fortalece o vínculo com os pais. Quando o bebê ainda está na barriga da mãe e o pai e a mãe conversam com ele, ali dentro mesmo já é criado, dá início à criação de um vínculo com os pais. E na leitura esse vínculo ele é fortalecido, existe mais um momento de interação entre pais e filhos. Além da criação desse vínculo entre os pais e filhos, a gente pode identificar também o ensino das emoções, de quais são as emoções. De acordo com a emoção que você vai lendo, que o personagem está sentindo dentro da história, você pode repassar isso, e aí você vai ensinar para ele como as emoções são expressadas. E por fim, a última característica que eu vou trazer para vocês é que o timbre de voz e a cadência de leitura, elas podem acalmar o bebê. E isso pode te ajudar bastante na hora do sono do bebê, por exemplo. Na hora que você precisa acalmá-lo, que ele está chorando muito. É um recurso a ser utilizado nesses momentos também. Mas o que eu vou ler para o meu bebê? Qual que é a literatura certa para cada idade? Como que eu vou saber isso? Bom, nos primeiros meses de vida do bebê, antes do 4º mês, ele ainda não consegue assimilar qual que é a história que você está contando. Então, você pode ler o que você tem costume de ler mesmo, o livro que você está lendo, ou então a reportagem, esse tipo de coisa da leitura do seu cotidiano. A partir do 4º mês de vida, ele vai começar a fazer aquela identificação da imagem mental. Uma coisa bem primitiva ainda, mas ele vai começar a associar a fala, a sua leitura, a uma história que está sendo contada. Então, aí você pode inserir as imagens, o livrinho infantil. E aí é ideal que nesse começo, esse livrinho infantil ele seja sensorial, ele tenha texturas, ele seja que a criança possa levar na boca, que ela possa pegar e sentir as texturas diferentes que tem nesse livro. Então, além de ser o estímulo da leitura, ele pode ser um estímulo sensorial. Mas quando que eu vou ler para o meu filho? Qual que é o momento do dia ideal para eu ler para ele? Então, como eu falei antes, a leitura, ela, quando feita de uma forma, na cadência certa, no timbre de voz, no tom de voz certo, ela pode acalmar o bebê. Então, é muito importante que você leia no momento em que o bebê precisa se acalmar, que ele precisa diminuir o ritmo dentro da rotina dele. Ou seja, na hora da soneca, durante o dia, né? Antes da soneca durante o dia e de noite antes dele dormir. Uma coisa muito importante sobre a leitura para bebê é que você vai criar o hábito de leitura nele. O hábito da leitura, ele vai levar isso para o resto da vida dele, mas isso é construído na infância. Quanto mais cedo você começa a inserir a cultura da leitura, mais ele vai se apegar a isso e transformar isso num hábito para a vida dele.